Então, pessoal, estamos aqui para a terceira parte da relação de cartas, de decks de tarô que nós temos, né, da nossa coleção, que nós vamos colocar para vocês, mostrar, fazendo alguns comentários. Dessa vez mais alguns baseados em Rider-Waite, baseados em Marcélia, e outros que são temáticos também, que vocês vão ver no vídeo de hoje, ok? Logo depois da vinheta. Tem um dos tarôs que talvez seja o que eu menos tenha usado de todos, né? Talvez porque eu não sou muito fã dele, né? Da aparência dele, mas que é um clássico também, porque é nesse livro, baseado nesse livro Tarô dos Boêmios. Eu ainda vou falar mais detidamente nos livros, sobre os livros, mas esse eu acabo tendo que falar porque o tarô, como ele veio no livro, num pacotinho que não era propriamente uma caixa, eu acabo colocando nesse saquinho. E aí eu vou mostrar para vocês a aparência. Você vê que até o fundo dele já não é muito, né, interessante. Ele tem a pontinha quadrada, assim, tal, angulosa. E as ilustrações são bem primitivas, assim, que acabam sendo, assim, de fácil leitura e tudo, né, por causa dos simbolismos apresentados por, na verdade, pelo autor, né, que é o Papus. E o Tarô dos Boêmios, ele é famoso, é conhecido e é interessante para ler, para estudar e tudo. Mas as cartas não me atraíram tanto, porque não tem aquela pompa, não tem aquela qualidade visual que eu gosto sempre de ver nas cartas, né? Um outro também que, apesar de ter uma qualidade melhor, na verdade até a própria caixa já tem uma qualidade bem interessante, bem parecido com o Tarô Encantado, que eu acabei nem falando o nome, no primeiro, foi um dos primeiros tarôs que eu tive. Esse aqui é o Golden, na verdade é The Golden Tarot, né? Ele apresenta assim um visual bem interessante e tal, mas acaba, de certa forma, para mim, decepcionou um pouco no conteúdo, né? No conjunto, vamos dizer assim. Aqui tem um livreto, né? Que é também bem apresentável, tem as cartas coloridas e tudo. As ilustrações não são ruins, gente, olha. Eu sei que tem gente que até é fã desse baralho, então eu vou mostrar aqui as cartas. As ilustrações são bonitas, né, e tal, mas é como eu disse, né, precisa ter alguma sintonia com as ilustrações e com o desenvolvimento das cartas. Eu já fiz leitura com ele, né, mas acabei não repetindo muitas vezes, né, fiz algumas vezes, né, mas não muito. E ele tem aquele padrão, né, de as cartas numéricas e da corte, as cartas numéricas, elas são com simbolismos, né? E ele é tão, assim, digamos assim, brilhante, né? A qualidade boa e tudo, que ele fica até grudando em alguns momentos, né? A carta uma na outra. Bom, vamos passar para o outro lado agora para ver as cartas que estão lá na minha mesa, né? Primeiro que eu queria mostrar para vocês dessa relação aqui é essa outra versão do Tarô Rider-Waite, que é lançado pela editora Isis, né? Dentro daquele mesmo padrão de caixinhas, né? Você tem o livro aqui e tal, não vou nem tirar, mas é um livro que é escrito, o texto é do próprio Rider-Waite. Rider-Waite era da Golden Dawn, da mesma forma como o Aleister Crowley também, mas eles divergiram no tarô também, né? Cada um tinha uma maneira de pensar sobre o tarô. E aqui é o de Rider-Waite, mas você vê que ele está com algumas diferenças no visual, né? Um visual mais assim, pasteurizado, mais assim, simplificado e com sombra, e tentando dar uma qualidade, só que, por incrível que pareça, deu uma qualidade, mas acabou perdendo um pouco o charme das ilustrações originais, né? Então ele acaba sendo muito legal, muito interessante para estudar. Eu aprendi muito com ele, utilizei muito o Rider-Waite fazendo leituras, interpretando antes diretamente as cartas, né? Porque isso é uma sugestão que eu dou para vocês que estão começando, fazerem uma leitura inicial assim, do que é que as cartas mostram para você, o que é que elas representam, anotar e tal, e depois estudar como isso se reflete no significado real que é apresentado pelo próprio Rider-Waite. Esse outro, também inspirado em Rider-Waite,
é um dos que eu mais gosto também, das versões inspiradas em Rider-Waite. Esse está aqui o livro porque eu uso muito, então o baralho nem está aqui, eu acabei colocando ele aqui. Os livros estão cheios de anotações, porque eu também gostei muito tá em inglês, né, mas a gente traduziu e colocou aqui algumas sínteses resultantes da mistura do que a gente consegue ver do significado das cartas por esse livro e por outros também que são também de grande valor, na minha opinião. Então aqui, tá bem aqui, ó, o saquinho, que eu deixei esse saquinho até que eu gosto, que é um que veio em outro baralho, em outro material. E aqui são as cartas. Repare que elas são muito parecidas mesmo com o Rider-Waite original. E as adaptações que foram feitas também com desenho melhoraram. Eu acho que até deram uma incrementada no desenho, melhoraram o visual, deram mais nitidez e deram mais qualidade estética, né? A cada curva, a cada desenho, a cada traço. Os traços são mais fortes até, marcando bem a imponência de cada imagem, a expressividade também. Então eu gosto muito desse tarô, que é considerado como tarô universal. É o nome que se dá, mas ele é um tarô praticamente um Rider-Waite, né? E olha como é a qualidade das imagens. Realmente eu consigo interpretar com muita clareza o significado das cartas a partir das ilustrações, né? E dá gosto de utilizar ele por conta disso, né? Vocês vão ver que tem muitos livros que usam, inclusive ele também, como padrão visual para ilustrar o significado das cartas e tal, e tal. Outro tarô que é inspirado no Rider-Waite é esse aqui. Tem outros também, tem um tarô transparente e tal, que mostra, você pode combinar o significado de 2, 3 cartas através de transparência, mas esse aqui também é um que tenta inovar. Ele mostra, na verdade, uma nova visão. Todas as cartas, elas são vistas nesse tarô pelo lado contrário, né? Uma visão de quem está olhando pelo outro lado da carta. E aí acaba colocando está até no saquinho aqui. Vem só o Little White Book, né? Eu não tenho nenhum livro que explicite o significado dele. Eu nem sei se tem, acho até que deve ter. Então você vê aqui, ó como o louco tá de costas, tá vendo? Aí aparece alguma coisa nova no significado, aí você encontra atrás do mago um mico aqui, segurando a capa dele. Então é interessante ver o que está por trás, né? A tentativa é de ser criativo na busca de colocar outros significados por trás de cada arcano maior e cada arcano menor. Como o Rider-Waite ele tem tanto ilustrações nos arcanos maiores como nos menores, então todos eles têm o lado de trás apresentado para que a gente veja até o que está na frente da figura. Então é uma proposta bem interessante que acaba enriquecendo ainda mais os significados. Se os significados da carta tradicional já existem, já são assimilados, a pessoa invocar e acrescentar o significado do que está do outro lado, ajudando até a complementar esta interpretação, acaba sendo muito interessante. E as ilustrações são belíssimas. Inclusive, eu até gostaria de ter um Rider-Waite de frente, visto de frente, com uma ilustração feita por essa artista. Então eu acho que é um tarô também muito rico, muito interessante, muito positivo. Agora o meu xodó entre os Rider-Waites, é esse aqui, né? Na verdade, esse é o Golden Art Nouveau Tarot, que é um Rider-Waite com a estética do Art Nouveau, que eu amo, que eu adoro. Então esse aqui, olha só como ele brilha. As ilustrações são ainda mais belas do que o outro, do New Vision. E olha, ele ainda tem a característica de brilhar, né? Com essas partes assim, com aplicação de dourado, né? Então, realmente são cartas belíssimas que se destacam. Então, dá gosto de fazer leitura. Eu não faço uma leitura, por exemplo, para mim mesmo, ou uma leitura que seja cotidiana, diária, etc., porque eu não quero estragar o baralho. Você vê que os baralhos estão bem conservados, porque eu uso realmente quando eles são mais necessários e a gente acaba utilizando para uma situação mais assim, uma leitura mais importante, alguma coisa que... Porque você vê que as ilustrações elas são praticamente as mesmas, ou pelo menos
quase as mesmas, né? Com muita similaridade. Aqueles que são diretamente baseados no Rider-Waite, eles seguem uma linha de design bem parecido mesmo. Então eu estou fazendo questão de mostrar carta por carta, porque esse é um tarô que impecável, eu não consigo ver defeito nas ilustrações. Muito expressivas, muito realistas, muito bem feitas, de muita qualidade artística, né? Então eu recomendo, porque para mim é um dos que mais me atraem a visão, e eu por isso considero ele um dos meus preferidos, certo? Bom, eu falei do Gilded Tarot, né? E aqui está ele, vou mostrar como é o Gilded Tarot dentro da versão da editora Isis. Tem essa caixinha, tem o livro lá que vocês viram. Eu nem vou abrir o livro porque vai ter um momento só para o livro. E você vê que esse aqui eu quase não usei, né? E realmente, mas quase não usei não quer dizer que eu não usei. Eu usei, mas usei pouco. E tá aqui, tá vendo? As cartas belíssimas também, olha que qualidade de imagens. Elas são daquelas cartas que tem, eu diria assim, um desenho prolixo, né? Que é bem rico, cheio de informações, cheio de simbolismos. Isso ajuda muito quando a gente incorpora o significado das cartas e acaba utilizando todos esses simbolismos para ajudar na nossa intuição, porque a leitura das cartas não é somente aquele significado frio das palavras-chave, né? A gente vai fazendo associações a partir das imagens que a gente consegue utilizar como instrumento para acessar o inconsciente coletivo, para acessar o Budi, como quer que a gente queira chamar esse instrumento que a gente usa como intuição para fazer a leitura, né, para fazer as interpretações e tal. Mas vejam como é rico, como é bem interessante as ilustrações desse baralho, que também é um dos que eu gosto mais, e por isso que eu deixei para essa parte final, assim, para mostrar esses tarôs que são maravilhosos, né? Bom, outro também que chama muito a atenção pelo visual é esse aqui, né? O Shadowscape. Ele é tão querido por mim que ele, na verdade, vejam que ele tem muito de interpretação junguiana, porque trabalha com as sombras, né? Fuga das sombras. E a gente vê que são ilustrações que não são fáceis de ler, porque para quem não está acostumado, olha, você vê que assim, eu gostei tanto que eu tenho as duas versões, a versão brasileira, né, que foi publicada pela Isis, e aqui a versão importada. Por ter gostado tanto dele, eu acabei adquirindo também a importada, que está aqui com essa qualidade aqui, o livro, né? O livro ainda é em preto e branco, mesmo a versão importada. Mas só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês as cartas também, principalmente os arcanos maiores aqui, para poder a gente não ficar com um vídeo muito longo. Mas vocês podem ver aqui, ó, que elas são ilustrações não muito convencionais, bem estilizadas, leves, com cores clarinhas, né? Dando uma ideia de tentar fugir das sombras. Por isso que é fuga das sombras, né? Shadowscape. Para a gente buscar um astral melhor, né? Então, mesmo as cartas mais pesadas, elas ganham uma vitalidade que a gente não encontra na maioria das cartas, certo? Bom, deixa eu dar uma organizada aqui primeiro, né? Então, todos esses que vocês vão ver agora, daqui para frente, como, por exemplo, deixa eu escolher aqui qual seria o Illuminati. O Illuminati eu tenho até um pack personalizado, né? Essa é a versão nacional e aqui a versão importada. Esse daqui, gente, o que está aqui dentro é a versão nacional, porque eu não quis utilizar no cotidiano para leitura o importado. Vocês vão ver por quê. Esta é a caixa, talvez o tarô de mais qualidade visual, gráfica, etc. É esse aqui que eu tenho, dos que eu tenho. Então ele, olha só como ele está, a apresentação dele. Você tem aqui o livro, aí você tem ele todo colorido, com as ilustrações bem ricas em detalhes, bem completas. Chega até a pessoa que tem dificuldade de interpretar, ficar confuso com tanta informação. Mas olha só o detalhe que tem nessa carta. Ela é dourada aqui na lateral.
Olha que coisa bela, porque no fim das contas, olha o resultado que fica essa lateral dela, essa borda, toda dourada. E as cartas também são cheias de informações, cheias de, bem complexas, bem cheias de ilustrações, microinformações aqui presentes em cada carta, e que ajuda muito a gente a combinar a nossa intuição com a leitura dos símbolos que as cartas representam, né? Então essa daqui é o tarô Illuminati, não tem nada a ver com o Illuminati que a gente conhece aí, que a gente ouve falar. O próprio autor no começo logo diz isso, porque foi só um termo escolhido para ele, para dar nome a esse tarô, mas a gente percebe todos os significados comuns de Rider-Waite aqui nas cartas, apesar de que com uma ilustração diferenciada, né, com essa qualidade toda que vocês estão vendo aqui, certo? Bom, este outro também vocês veem que tem duas versões, a versão nacional, o tarô dos magos, né? Então, que é o Wizard Tarot, na versão importada. A versão importada não tem essa qualidade toda de caixa, né? Você vê que é uma caixa simples, comum. Aí tem aqui o livreto. O livreto do Nacional está até em melhores condições, está até melhor, porque esse aqui eu usei muito já, até utilizei para complementar informações aqui, né? Rabiscar, etc. E a carta que está aqui, né? Na verdade, essa carta que está aqui é a do tarô importado. Então, é porque foi o que eu mais usei. Esse aqui eu usei o importado também. E ele tem uma borda na lateral, uma coisa parecendo quântico, né? Meio quântico, meio fractal. E a gente vê as ilustrações, elas são tão realistas que parecem até fotografias. E muito belas. Algumas representações fogem um pouquinho do padrão das ilustrações de Rider-Waite, mas nada que a gente, porque segue muito essa linha de tarô, desculpem, seguem muito essa linha de tarô dos bruxos, né, dos magos, e aí acaba trazendo representações simbólicas que não são tão comuns nos baralhos de Rider-Waite, mas segue a linha de Rider-Waite, com essa qualidade toda. Olha que bonito o mundo aqui, né? Aí começa as cartas, todas as cartas dos naipes têm uma ilustração, então segue bem essa linha de cartas do Rider-Waite. E aqui, vou mostrar a vocês por último, né? Para o vídeo de hoje, vai ficar mais longo ainda, esse o tarô das bruxas, mais um tarô das bruxas. Eu até estou com o livro fora, eu tirei porque estou preparando material com ele. E aqui a versão importada, com aquele imã que eu falei para vocês. E aí, esse tarô foi um que me encantou quando eu vi. Ele está fora porque eu tenho um pack especial para ele, que está aqui em algum lugar. Ah, está ali. Ele está aqui, esse pack, que é com uma ilustração da própria, se eu não me engano, é da Lua, né? Que ele mostra a ilustração, né? As ilustrações mesmo da versão importada são em preto e branco também, mas isso talvez para tornar um custo mais barato, né? E aqui a gente tem o baralho, que eu vou mostrar a vocês. Só esse louco aqui já me encantou. Quando eu vi ele pela primeira vez, eu já quis usar ele logo como cartaz para a palestra que eu ia fazer sobre o tarô. E aí tem o mago, a sacerdotisa, tá vendo? A imperatriz, o imperador, né? O sumo sacerdote, etc. E aí vai, né? Aí a gente tem, o hierofante, aí você tem os amantes e tal, as cartas todas aqui, tá vendo? Seguindo o padrão de Rider-Waite, justiça, um enforcado e tal. E aí, olha a qualidade. Já aqui, por exemplo, você vê que a carta número 15, que seria o diabo, em vez de colocar diabo, ele colocou o lado sombrio, né? Para poder dar uma outra conotação, porque geralmente segue um pouco aqui, ó, a lua, essa que está na capa aqui do pack. Então você vê que ele é personalizado para esse tarô mesmo, né? O sol, e aí vai. Então a gente tem aqui as cartas todas, né? Também com aquela qualidade quase fotográfica, né?
apesar de ser ilustração. Então, veja a ilustração feita, né, talvez usando o computador e tal. E aí a gente tem aqui um tarô belíssimo. Eventualmente tem algumas ilustrações mais assim místicas, mais simbólicas. A gente nas cartas de copas a gente tem muita coisa com sereia, né, para dar esse tom do lado mais místico né, porque ele é um tarô que se mostra de certa forma inspirado na seita Wicca, né? Tanto que o fundo é a representação simbólica dos Wicca, que é uma religião praticamente das bruxas, né, dos feiticeiros. Bom, gente, então era isso. Temos ainda mais alguns, e que vamos ser obrigados a fazer mais pelo menos uns 2 vídeos para mostrar os outros que faltam. Mas vamos ficando por aqui nesse vídeo para poder não ficar mais longo ainda, né? E aguardem que eu vou trazer alguns outros, talvez 2 vídeos mais para poder completar a coleção, ok? Então, até lá!